Está começando mais um podcast com o Wagner Pires, o cara, o especialista da pastagem. E o nosso objetivo aqui é dominar pastagem na seca e nas águas e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Wagner, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lilian, obrigado de você estar nos acompanhando. E vamos lá, vamos ver o que essa mulher quer aí hoje. Bora! Lembrando, gente, só lembrando que ele tem quase 40 anos de experiência e não é só no Brasil, não. É no Brasil e também na América Latina. O tema de hoje é como usar insumos de forma inteligente para colocar mais din-din, dinheiro, faz-me rir no bolso. Ok. Wagner, o que é o uso inteligente de insumos? Bom, primeira coisa, quais são os insumos? Tá? Nós temos três insumos, produtos que são mágicos, tá? São imprescindíveis na pastagem. Primeiro deles, herbicida. Por quê? Porque o Brasil tem muitas plantas daninhas. E quando o pecuarista forma um pasto, ele desmatou lá atrás aquela área que era uma mata. Então, ali existe um banco de semente e existem também plantas daninhas. O pecuarista comprou, quando ele fez a fazenda dele, semente suja, que veio, com certeza, com sementes de plantas daninhas. Então, existe uma quantidade enorme dormente lá no solo e como a pastagem dele se degradou, elas estão germinando. Então, depois que a planta daninha germina, só tem uma forma de você eliminar. Ou você arranca ela com raiz e tudo, isso é muito difícil e caro, ou você mata com herbicida, ok? Então, primeiro, herbicida. Segundo, divisão. A divisão, ela é fundamental. Por quê? Porque a gente tem que limitar o gado em uma determinada área. Então a gente tem que cercar essa área, a propriedade ela deve ser cercada, as matas devem ser cercadas. Então, cerca e pasto grande, a gente tem que dividir esse pasto para melhor aproveitar o pasto. Então, o segundo é fazer cerca. Eu tenho um amigo que fala que é zinco, né? Que é o arame. E o terceiro é o fertilizante. Ah, mas eu nunca adubei. Meu avô nunca adubou. Meu pai nunca adubou. Eles tinham um resultado mediano. E naquele tempo, a fertilidade do solo era melhor do que é hoje. Então, você tem que trabalhar para melhorar a fertilidade e levar ela lá para o tempo do tempo que a fazenda foi desmatada e era um solo muito rico e muito poderoso. Então a gente tem que construir fertilidade. Então, olha, herbicida, arame para fazer divisão e fertilizante. Tá? Então, esses são os três insumos que a gente vai trabalhar. Agora, aí, Lilian, existe uma ordem que a gente... qual que a gente usa primeiro? E essa ordem que é primordial para ter inteligência nesse uso, é isso? Você não pode aplicar os três de qualquer forma. Os três fertilizantes, eles são caros. Os três insumos. Os três insumos, perdão. Os três insumos, eles são caros. Eles têm um valor. E a gente tem que tirar o máximo desse produto que você vai usar. Certo? Então, não é aplicar, eu vou comprar esse aqui primeiro ou aquele outro, tal. Não, existe uma técnica, existe uma ordem de uso. E é isso que eu vou te falar já. Então, já vamos acho que já para a segunda pergunta. Porque eu te perguntei, assim, como era o uso inteligente, você falou, não, primeiro vamos saber quais são esses insumos. Agora, a gente pode falar dessa ordem? Pode. Então, vamos lá. Se você chegar para mim e falar assim, eu quero adubar meu pasto, eu vou olhar seu pasto e vou falar, não. Por quê? Porque tem plantas daninhas. Aí você fala, mas qual o problema? O problema é que se você jogar adubo num pasto com planta daninha, a planta daninha vai pegar o adubo para ela e ela vai se desenvolver bacana, ela vai progredir, aumentar no seu pasto. Isso é ruim, isso não é saudável. Então, não se aduba pasto com planta daninha. Primeira coisa que você vai fazer na fazenda é controle de plantas daninhas, é usar o herbicida.
Aí, quando você vai usar o herbicida, tem que ter a visita de um técnico especializado na fazenda. Não queira fazer você escolher e fazer as coisas certinho. Primeiro, existe uma diversidade muito grande de plantas daninhas no Brasil. É fundamental que você leve lá na sua propriedade uma pessoa que trabalha com isso. Esse cara, ele olha plantas daninhas 24 horas por dia. Ele atua numa determinada região. Então ele conhece as plantas que são habituais ali na sua região. Então leve esse cara lá, ele vai olhar se as plantas daninhas que existem na sua fazenda, a intensidade que elas existem, se elas são velhas, se elas não são, se ela é virgem, é uma planta que saiu agora, ou ela já foi roçada várias vezes. Então todos esses detalhezinhos ele vai olhar se existe planta tóxica na sua pastagem. Se existir planta tóxica, muda totalmente a estratégia de aplicação. Por quê? Porque se você fizer a aplicação de herbicida num pasto que tem planta tóxica, no momento em que a planta tóxica está morrendo, ela pode se tornar atrativa para o gado. Ela emite um aroma, um cheiro que atrai o gado, e o gado vai lá e come ela. E aí o gado pode morrer. Então, muda totalmente a estratégia. Então, tem que levar um técnico lá, para ele ver quais são as plantas daninhas que você tem e como é que está o estágio dela. Se é uma planta muito errada, muda a forma de controle. Você vai ter que bater uma foice, um enxadão, qualquer coisa lá, um machado, cortar ela no toco e fazer a aplicação no toco. É um produto diferente e uma forma de aplicar diferente. Se você tem, às vezes, plantas grandes, embaixo dessas plantas adultas e de porte grande, existem filhotes, existem plantinhas novas de semente que já caiu de lá. Então, o que acontece? Se você aplicar o herbicida por cima, ele mata a planta adulta, mas não mata aquele monte de brotinho de plantinha nova que está lá embaixo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aplicar um implemento específico, que é um correntão, tá? Ou às vezes fazer uma roçada no pasto com a roçadeira, rebaixar todas as plantas e elas vão rebrotar. No momento em que elas rebrotarem, agora é a hora. Então vou entrar aplicando. Então tudo tem a sua técnica. Outro ponto importante do herbicida é o tipo de herbicida que você vai usar, a mistura de herbicida que você vai usar e a dosagem. Aí tem outros detalhes também que vem água, pH e tudo. Então é um trabalho técnico. Tem que levar um técnico lá para te orientar. Esse é o primeiro. Então, o que eu ia te perguntar agora é o seguinte, tem pecuarista que é resistente ao uso de herbicida, ele acha que só arrancar é suficiente? Demais, minha filha. Tem cara que fala assim, não, herbicida é caro. Herbicida tem o custo dele, mas ele te entrega resultado. Quando você limpa a pastagem ela começa a respirar, ela começa a se desenvolver, a pastagem começa a crescer e sobra mais para o pecuarista. Outra coisa, você valoriza a fazenda quando você faz trabalho com herbicida. Por quê? Ninguém gosta de fazenda suja, fazenda com planta daninha. Então, a sua fazenda vai começar a ser vista, olhada por todo mundo, elogiada, e o preço da sua propriedade aumenta. Então, é fundamental que o pecuarista invista. É claro, é um trabalho oneroso, sim, mas você vai fazendo ele aos poucos. Quer ver outra dica importante? Pecuarista, às vezes, ele limpa um pasto e aí no outro ano ele vai limpar outro pasto. E depois no outro ele vai limpar outra área. E acha que ele está fazendo a coisa certa. Não tá. Por quê? Porque a limpeza de plantas daninhas tem começo, meio e fim. E na maioria das vezes, você não consegue eliminar as plantas daninhas com uma única aplicação. Quando você faz a aplicação do herbicida, se você for competente,
fizer a coisa certinho, você vai controlar em torno de 70%. E 30% não vai morrer. E vai voltar. E outra coisa, existe um banco de semente na sua terra. O ano que vem volta. Então, no ano seguinte, você tem que fazer nova aplicação naquela área. No outro ano, aí fica bem limpo, mas ainda tem uma ou outra. Aí você faz o que a gente chama de catação. Você faz catação 1 ano, 2 anos, aí você elimina. Lília, você falou a frase aí que todo mundo quer. Se você aprender a manejar pastagem nas águas e na seca, você tem condição de dobrar a produtividade. Quando você elimina as plantas daninhas e usa o próximo insumo, que é a divisão, você já dobra. Já dobra. Então eu estou sendo muito bonzinho em falar de dobrar a pastagem. Você pode triplicar também. Depende de você. Então, olha só, né, Wagner, a gente já vai continuar, mas só fazendo um comentário de que muitas vezes a pessoa pensa que é custo. Estou gastando com herbicida. Não confunda custo com investimento. Imagina, você controla a planta daninha, entra já para o segundo passo que o Wagner já vai começar a falar daqui a pouco, que é a divisão, e você pode dobrar e triplicar a rentabilidade. Ou seja, não é custo, gente, é investimento. É isso que precisa botar entrar na cabeça. Né? É isso aí. O que acontece, Lília? Às vezes a pessoa compra uma fazenda e ele acha que a fazenda está barata, e realmente está barata. Tá? Mas quando ele vai ver a fazenda está suja de plantas daninhas. Suja, muito suja. E aí ele tem que fazer um investimento em herbicida. Então, você investir em trazer a sua fazenda para um nível de excelência, de aumentar a taxa de lotação, ter mais capim, ter mais produção, ter um bom manejo nas águas e na seca, você está valorizando o seu imóvel, a sua propriedade. E isso é muito bom. Tá? Isso te dá prazer. Além de valorizar, você aumenta o potencial de ganho. Então a sua propriedade passa a produzir mais, responder mais, caber mais gado. E é claro, a fazenda, ela vale pelo que ela produz. Você pode ter uma fazenda, às vezes, muito bem localizada, próxima à cidade, na beira do asfalto, num lugar bom, a terra é boa, mas ela não produz. Se ela não produz, ela não vale nada. Se a sua fazenda está suja, ela perde valor. Então, vamos arrumar as pastagens, vamos arrumar o que nós temos e vamos mostrar. Se amanhã você pensar em vender a propriedade, porque eu acho que a gente tem que cuidar e zelar do nosso negócio, mas não se nunca eu vou vender essa fazenda. Ué, se amanhã aparecer um negócio para você vender essa fazenda e comprar uma outra maior, que mal tem nisso? Vamos lá. Mas a pior coisa é você ter uma fazenda que ninguém quer comprar. Aí é ruim isso. Tá? O cara vem olhar a sua fazenda, desvaloriza tudo. Desvaloriza a cerca, desvaloriza a sede, desvaloriza o curral. E aí você não consegue vender no preço que você queria. Então isso não é legal. Mas vamos falar de divisão? Vamos. Mas antes você falou uma coisa importantíssima, que pensa também num pecuarista empreendedor, que pode ser um tema de um próximo podcast. Você pega uma fazenda, você cuida, dobra ou triplica a rentabilidade, vende, desapega, como o Wagner falou, desapega, vai para outra, vai fazendo e você vai virando um empreendedor. Sim. Lília, a pecuária, o Brasil, ele cresceu no agro da forma que ele cresceu, graças à pecuária brasileira. Porque quem abriu as fronteiras para o agronegócio foi a pecuária. A pecuária, ela ficava no Sudeste, tá? São Paulo, Minas, Paraná, Mato Grosso do Sul. Só que o que aconteceu? O pecuarista começou a subir, a ir para outras regiões. Então tinha usina eu era moleque, morava em Ribeirão Preto era região de açúcar, foi de café. O que aconteceu com o café?
A cana chegou e começou a tomar o espaço do café. E os cafeicultores, eles foram para o Cerrado Mineiro. E lá eles se instalaram e pegaram terras mais baratas para poder trabalhar e clima bom, topografia boa. Tá? Hoje a gente vê gente plantando café em Rondônia. Então, as coisas vão mudando. E a pecuária também foi. A pecuária saiu dessa região e foi para Goiás. Depois ela saiu de Goiás, ela foi para o Pará. Depois de Pará, ela se estendeu aí para a Amazônia, para Amapá, para Roraima. E agora não tem mais para onde ir. Não, o Brasil já abriu o que tinha que abrir. Agora é extremamente difícil você criar novas fronteiras de abertura. Então agora é a hora da gente parar e começar a arrumar aquilo que a gente tem. Perfeito. Vamos para o segundo insumo, então? Bora lá. Aí você limpou a fazenda, belezinha. Aí você fala para mim, agora eu vou adubar. Não. Por quê? Porque o seu pasto é grande. Tem fazenda, Lília, que eu vou, que o gado às vezes pode ficar 3 meses, 4 meses, ele não consegue andar o pasto todo da fazenda. Ele não consegue andar. O gado não vai lá no fundo da fazenda comer capim. O capim passa do ponto. Tá? Eu tenho uma foto muito bacana, eu vou postar aqui, de uma fazenda, um trabalho que eu fiz numa fazenda, no Mato Grosso do Sul, em Terenos. Aí eu tenho a foto do carro do dono da fazenda parado perto do bebedouro. E o capim não cobre nem a roda? A roda. Depois foi lá no fundo. É uma foto maravilhosa. E como é que estava lá no fundo? Lá no fundo estava cobrindo o carro dele. Caramba! Cobrindo o carro. Então, o que acontece? O pecuarista tem que ter essa consciência, e esse podcast vai ajudar, de quê? De que é preciso dividir a pastagem. Aí ele não quer dividir, sabe por quê? Porque ele só tem um ponto de aguada na fazenda. E aí ele não quer fazer mais outros. E muitas vezes o pecuarista usa uma aguada natural, uma cacimba, um açude que ele tem lá na fazenda. Vamos desapegar disso aí e vamos começar a fazer bebedouros na fazenda. Ah, Wagner, mas isso é caro. É, meu filho, mas o gado vai beber água de qualidade. A água, fugindo um pouquinho dos insumos, a água, ela é alimento, mas desde que seja água de qualidade. Então, e tem fazenda que oferece para o gado uma água barrenta, e ainda a vaca vai lá, o boi vai lá dentro do açude e estruma lá dentro. Nossa. Vai defecar lá dentro. Então, os próximos que vão chegar não vão beber água limpa, vão beber água com excremento bovino. Você acha que isso é bom? Não é. Isso é péssimo para a saúde do animal. Então, tem que haver essa mudança de atitude. Mas vamos voltar a falar da divisão. Então, às vezes, o pecuarista não quer dividir. Por quê? Porque, além de dividir, ele vai ter que mexer e ter água, fazer outros pontos de aguada. Tá? Eu tenho um trabalho, Lília, que só de divisão são acho que uns 8 ou 10 vídeos no meu curso, explicando, ensinando como fazer a divisão corretamente para ter sucesso. Então, quando você divide o pasto, preste atenção no que eu estou falando. Quando você divide o pasto, você aumenta a quantidade significativamente. Por quê? Porque você põe o gado de cá e põe o gado de lá. Tem pecuarista, Lília, que ele divide um pasto no meio e ele põe um lote de cá e um lote de lá e continua usando até arrebentar. Não é por aí. Ora, se você trabalha o dia inteiro, quando chega de noite, você não merece dormir, descansar. Claro. Não precisa descansar. O capim também. O capim, o gado come o capim e aí o capim imediatamente começa a crescer. Só que o capim está crescendo, vem a vaca lá, vê aquele brotinho novo e come. Nhoque. Nessa segunda nhoque que ele dá,
ele come o tecido mais importante da planta, que é o meristema apical. Quando ele comeu o meristema apical, a planta não tem mais por onde brotar a folha. Baubau. Babau, você entendeu? Aí ela vai ter que soltar um perfilho, um broto lá de baixo, bem rasteiro, e ela vai ter que brotar ali para fazer outra gema apical ou fazer outra folha. Isso chega a levar 90 dias. Nossa. Então, o que acontece? O gado tem que entrar num pasto, comer aquele capim na altura certa, eu retiro o gado, levo para outro, às vezes um pasto ao lado, um piquete ao lado, e aquele pasto fica descansando para crescer. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a planta cresça com vigor, sem ser comida pelo boi naquele momento. Deu o tempo, ela cresceu na altura certa, o gado volta. Então você começa a fazer um alternado, ou você começa a fazer um rotacionadozinho, e o gado vai rodando e vai andando e vai comendo. Então é muito importante a divisão. A divisão a gente deixa o pasto respirar, o pasto crescer e volta o gado. Então você usa melhor, você potencializa. Eu tenho fazendas, volto a repetir, eu tenho fazendas que só com herbicida e divisão de pastagem, essas fazendas mais do que dobraram. Ó, relembrando aqui que o nosso tema central é dominar o manejo de pastagem na seca e nas águas e dobrar a rentabilidade da fazenda. E tudo isso que o Wagner está explicando só neste podcast, tem muitos outros materiais que você pode procurar aqui no YouTube, leva você a esse destino. Só que para isso, gente, para você ter um pasto bonito o ano todo na seca ou nas águas, para você dobrar a rentabilidade, você só precisa da informação certa, do conhecimento certo em mãos. É só isso, mais nada, para não fazer a coisa errada. E tá aqui, ó, o cara que já tá até careca já, o coitado, já queimou já um monte de cabelo, de tanto que ele conhece isso, de tanto que ele já trabalhou nisso. Wagner fez lá herbicida, divisão de pastagem, aí eu posso adubar? Pode. Aí você pode adubar. Tá? Mas aí a adubação não é uma coisa de qualquer jeito. Tá? O fertilizante, ele tem vários componentes, ele tem o famoso NPK, N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio, tá? Aí o que acontece? Dependendo da fonte de nitrogênio, ela é importada. Dependendo da fonte de fósforo, ela também é importada. O potássio também é importado. E isso acaba encarecendo, tá? Então, o que o pecuarista tem que fazer? Fazer a coisa com técnica. Do jeito que eu falei do herbicida, que tem que trazer uma pessoa para dentro da fazenda, o pecuarista ele tem que fazer análise de solo. Você ouviu? Fazer análise de solo. Por que é importante fazer análise de solo? Porque a gente vai saber certinho o que o pasto está precisando. Existe uma escadinha que a gente tem que seguir, tá? Que eu vou te dar agora. Então, primeira coisa, fazer análise de solo. O análise de solo, ele vai me dar um norte do que eu tenho que fazer primeiro, depois em segundo, depois em terceiro. Tá? Está muito ruim a minha terra, ela está mais ou menos, dá para aguentar. E outra coisa, não faça só análise de solo daquele pasto que você está querendo mexer. Faça análise de solo da fazenda toda. Por quê? Porque você sabendo que tem um pasto lá no outro lado da fazenda, que ele está com a fertilidade baixa, você vai começar a tomar cuidado com aquele pasto para evitar que ele degrade. Então é um pasto que você não pode botar muito gado lá, você tem que administrar com cuidado. Se você tem um outro pasto aqui que está com uma fertilidade muito boa, eu posso dar pressão de gado nesse pasto. Então você começa, você conhecendo como é que é a fertilidade de toda a sua fazenda, você faz uma gestão de pastagem. Aonde eu vou começar a corrigir a fertilidade? Primeiro, qualquer pasto? Não. Eu vou escolher as melhores gramíneas. As gramíneas que me entregam mais produção. Tá? Então, esses são os pastos que estão mais ricas de capim.
E geralmente o raciocínio é o contrário, não é? A É o pessoa con- pensa que tem que adubar o que tá pior. Pior. Não. E aí, o que acontece? Ele não tem resultado. Ou o resultado, muitas vezes, ele é pequeno. Às vezes a terra não está pedindo emergencialmente fertilizante. Ela está pedindo calcário. Então, não adianta você entrar com fertilizante, sendo que você precisa corrigir a acidez do solo com calcário. Então tudo tem um porquê e a gente tem que ver. Então a gente não vai mexer com adubação nas piores áreas da fazenda. Nós vamos mexer com adubação nas melhores áreas da fazenda. Tem que ter capim para poder pensar em adubação. Muito bem. Então eu fiz análise de solo, fiz. Aí o que o análise de solo vai me mostrar? Primeiro, quanto que está de pH do solo. A planta não gosta de terra ácida. Ela até sobrevive, mas ela não entrega um bom resultado. E aí o que eu faço para corrigir o pH? Eu aplico o calcário. O calcário corrige a acidez. O que é calcário? É cálcio e magnésio. São 2 macronutrientes essenciais para a planta. Outra coisa, o calcário, ele aumenta a saturação de base. O que é aumentar a saturação de base? Quando eu aumento a saturação, os nutrientes que existem no meu solo, eles ficam mais disponíveis para a planta. A planta, o capim consegue pegar esses nutrientes. Se a saturação está baixa, o solo prende esses nutrientes e não entrega para a planta. É meu. Tá? Então ele fica lá. Ou então ele se perde através de lixiviação e tudo mais. Então o prejuízo é grande e o efeito não é bom. Existem técnicas de se fazer a calagem. A gente tem que tomar cuidado para ter um bom resultado. Então tudo tem a sua técnica. Aí, depois da calagem, vem o quê? Vem o fósforo. E o Brasil é extremamente pobre em fósforo. Existem algumas regiões que são boas, são férteis. Mas, no decorrer da vida da fazenda, esse estoque que existia na sua fazenda, que era um culturão, ele vai se acabando. Você quer ver uma coisa? Um boi de mamanda caducando, eu tenho um amigo que perguntou para mim, o que é mamanda caducando? Mamanda caducando é o bezerrinho, do nascimento do bezerrinho até o momento de você mandar o boi gordo para o frigorífico. De mamando a caducando. De mamando a caducando, esse animal, ele extrai do solo, da sua fazenda, 10% do peso vivo dele. Então, se você tiver, vai abater um boi pesando 800 quilos, ele está tirando 8 quilos de fósforo do teu solo. E fósforo, meu amigo, não cai do céu. Não cai com a chuva, Lília. O fósforo está lá. Existe lá. Ou tem ou não tem. Então você tem que conhecer os níveis de fósforo. E não é barato você fazer isso. E aí o que você vai fazer? Tem técnico que fala, tem que fazer. Não, vamos devagar. Vamos aos poucos. Porque senão você não aguenta fazer. E aí, como é que eu faço, Wagner? Olha, a sua pastagem deu um resultado de 1 ou 2 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, no caso de análise feita em resina. Tá? Essa é a média brasileira. Aí você me pergunta assim, qual que é o mínimo que eu tenho que ter, Wagner? Eu preciso de 10 miligramas por decímetro cúbico. Então você tem que tirar de 1 e passar para 10. Isso é caro. É uma paulada. E, Wagner, e quanto que produzir um Mombasa, um Zuri, um Quênia, um Pânico? Você precisa de 20 miligramas de decímetro cúbico. A porrada é maior. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um plano de ação na sua fazenda. Você vai fazer um planejamento de curto, de médio e de longo prazo. E você vai começar a adubar.
E tem que começar a adubar aonde não tem planta daninha e aonde você já dividiu. É o passo que está pronto para entrar com adubação e fazer intensificação. Outra coisa, eu não vou recomendar para você adubar a fazenda toda. Eu não sou louco. Sabe o que vai acontecer se você adubar a fazenda toda? Você vai perder capim. Porque vai explodir tanto que você não vai ter como comprar gado e colocar na sua fazenda. Não vai ter mão de obra, você não vai saber manejar. É um desperdício. É um desperdício. Então você tem que ir fazendo as coisas gradativamente. Vamos pegar 10% da fazenda e vamos adubar. Vamos começar a adubar. Começar. Tá? E aí você vai fazendo aquele programa, vai melhorando. O ano que vem você pode pegar mais 10. Aqueles 10 que você adubou esse ano, você não precisa adubar necessariamente o ano que vem. Vai depender muito do tipo de solo, como é que é essa adubação. E aí você, no ano que vem, aduba outra área. Então você já vai para 20% adubado. Adubei 10, o ano que vem adubo outros 10. No outro ano eu volto naquela que eu adubei no primeiro ano. E aí eu vou fazer mais uma doaçãozinha. E vai subindo devagar. E vai botar a fazenda, aquela área, num nível de excelência. Se você tiver 30%, 40% da sua fazenda num nível de excelência, sabe o que acontece? Você vai ter uma boa rentabilidade no seu negócio nas águas e na seca, que é o que você está querendo. Perfeito. Agora, Wagner, você explicou para a gente os 3 tipos de insumos, começando por herbicida, depois divisão, depois adubação. Explicou também que a gente não pode desperdiçar, ou seja, começa pequenininho, primeiro uns 10% ali, tudo de uma forma muito inteligente. Você vem passando isso. Pergunta, existe também, qual que é a diferença de usar os insumos de forma inteligente, como você acabou de explicar para a gente, e de forma, uso excessivo? Tem o uso excessivo também? Claro que tem, claro que tem. Tem gente que às vezes não tem problema de dinheiro para investir e faz da forma errada e não consegue resultado. Tem gente que aduba pasto em pasto sujo e o que vai acontecer? Ele vai potencializar mais ainda as plantas daninhas, tá? Ele vai perder, não vai conseguir fazer um bom manejo porque o pasto é grande. E a gramínea que ele tem muitas vezes não é uma gramínea de alto potencial de produção. Existem gramíneas, Lília, que elas produzem mais massa, elas entregam mais. Então essas são as gramíneas que você prioritariamente deve adubar. Você quer ver uma coisa, Lília? O Brasil, ele já chegou a ter 70%, 70 e poucos por cento de área com braquiária brisanta marandu. Era uma monocultura. Tá? O marandu, a braquiária brisanta marandu é boa? É muito boa. Mas uma fazenda não pode ter um tipo de capim só. A fazenda tem que ter uma diversificação de capim. Tem capim que ele dá uma rebrota mais rápida na entrada da seca, na entrada das águas. Então, esse capim ajuda. Tem capim que tolera mais a seca do que o outro. Tem capim que ele vai bem em áreas encharcadas. Tem capim que vai bem em só área seca. Então, você tem que fazer um zoneamento. Às vezes, você tem uma topografia acidentada, uma encosta de morro. Aí tem capim específico para aquela encosta de morro, para que não dê erosão. Você tem capim para fazer uma maternidade. É um capim de porte baixinho. Tá? Que você vê o bezerrinho quando ele está deitado. Então facilita a vida do vaqueiro. Tem capim específico para acabamento de boi. Então, esse zoneamento do capim é fundamental a gente trabalhar e escolher na fazenda. E o uso do insumo, a gente vai escolher os melhores capins para a gente fazer. Então, não é sair fazendo de qualquer jeito. Você tem que criar um plano. Por exemplo, eu falei de divisão.
Divisão é cara. É um investimento pesado. Hoje, uma cerca convencional, o que é cerca convencional? É aquela cerca que você faz com estaca, você compra madeira, põe lá estaca, põe o arame, tá? Uma cerca dessa, ela fica mais ou menos em torno de uns 10, 12 mil reais, 1 quilômetro de cerca. 1 quilômetro, tem fazenda que 1 quilômetro não é nada, Lília. Não é nada. Você faz 1 quilômetro, faz assim, se você tem pasto grande, você dividiu ele em 4, você fez, às vezes você fez muito mais que um quilômetro, 500 metros para cá, 500 para cá, 500 para lá, 500 para lá, 2 quilômetros, 20 e tantos mil reais só de cerca. Nossa. Tá? Então é pesado o investimento. Ah, mas eu posso fazer cerca elétrica? Pode, desde que faça bem feito e correto com assistência técnica. Tá? Então, a gente tem que ir dividindo a fazenda gradativamente. E outra coisa, cerca, ela é um bem da fazenda que ela vai se deteriorando com o tempo. Antigamente, a gente comprava madeira, você já ouviu falar de aroeira. Aroeira é uma madeira muito nobre. Hoje você não consegue mais comprar aroeira, porque não pode derrubar uma aroeira mais. Então, hoje a gente está usando o quê? Muito eucalipto. E o eucalipto tratado. Esse eucalipto passa por um sistema de tratamento que a vida desse eucalipto aumenta, triplica, quadriplica. Tá? E aí você consegue fazer uma cerca mais econômica e mais barata. Então, as divisões, elas têm que ir sendo feitas, o investimento em divisão, ele tem que ser feito corretamente. Outra coisa, você vai dividir um pasto, eu tenho um pasto de, por exemplo, 50 hectares. Aí eu vou fazer 2 pastos. Procure fazer corretamente. Essa é outra coisa que eu ensino. Como fazer as divisões. Tá? Então vamos fazer essa divisão. 2 pastos de 25 hectares. Sabe o que vai acontecer? Daqui a uns 2, 3 anos, você vai achar que 25 hectares é grande. E você vai querer fazer mais, subdividir esse espaço de 25. Se você fizer um projetinho bem feito, você vai dividir eles em 25 hectares, depois você vai subdividir-los em 12,5. Então você vai ter, aonde você tinha um pasto de 50 hectares, você vai ter 4 pastos de 12,5. Essa divisão, ela deve ser aproximadamente igual. Por quê? Porque a quantidade de animais que você vai colocar, a carga de animal que você vai colocar no primeiro, aí já não é mais um pasto, é um piquete, tá? É a mesma que você vai colocar depois, vai tirar daquele primeiro, vai passar para o segundo, depois vai passar para o terceiro, depois vai passar para o quarto e vai voltar para o primeiro. Então, você vai estabelecer uma rotina de pastejo, onde o gado vai pastejar adequadamente, na altura correta, você vai retirar o gado na altura correta e você vai ter um melhor aproveitamento. Lilian, quando você faz divisão e herbicida e divisão, você dobra. Quando você faz a adubação, você torna a dobrar a fazenda. Caramba. Então eu estou prometendo aqui com folga, tá? Dobre a sua produção, dobre a sua produção. É mais do que dobrar, é dobrar 2 vezes. Tá? Mas a gente deixa essa expectativa. Sim, sem dúvida. E para quem, claro, gente, faz a lição de casa, né? Para quem faz tudo certinho e utiliza, de fato, os insumos aqui explicados pelo Wagner de uma forma inteligente e também eficiente. Aproveitar e deixar aqui um recado para você. Que tal você dar um joinha aqui no nosso podcast, também compartilhar este conteúdo? Todo conhecimento e conhecimento de qualidade deve ser compartilhado. Agora, Wagner, vamos arredondar isso aqui. Você falou dos insumos, falou da questão do uso inteligente, da ordem e tudo mais, falou de benefícios, malefícios. Só para a gente sintetizar, quais são os benefícios e malefícios em relação ao uso inteligente de insumos e ao uso excessivo de insumos?
Bom, o uso inteligente, ele te dá, ele te compensa com capim. Aí entra o fator, você tem que aprender a manejar um pasto adubado. Você tem que aprender a manejar um pasto limpo, um pasto menor, um pasto mais dividido. Tá? Então, a intensificação, Lília, é a mesma coisa que você aprender a guiar a fazenda, conduzir a fazenda a 200 km por hora. Tá? Então você tem que aprender. Se você não souber manejar a fazenda, sabe o que vai acontecer? Você vai se perder. Eu tenho uma história bem legal de um cliente meu, muito amigo, e com certeza ele está assistindo agora. Ele tem uma fazenda no Pará. E aí ele me levou na fazenda para ajudar a organizar e fazer a fazenda produzir mais. E aí nós começamos a fazer alguns manejos na fazenda. Ele não queria fazer rotacionado, ele falou que era contra fazer rotacionado na fazenda. Eu falei, não, eu não vou fazer rotacionado, vamos fazer um alternado. Vamos juntar os lotes e tal e vamos começar a fazer um manejo adequado. E aí também ele fazia, ele já era usuário de herbicida, então já tinha herbicida, e aí nós começamos a organizar o manejo da fazenda. Lília, a fazenda dele explodiu. Explodiu de capim. E aí eu fui na fazenda dele no período da seca e a gente estava baixo, relativamente baixa a fazenda. Aí veio o período das águas, ela ficou linda a fazenda. Aí esse homem endoidou e começou a comprar gado, comprar gado. Aí um belo dia o filho dele me ligou, falou para mim assim, Wagner, vem aqui pelo amor de Deus, papai tá estragando a fazenda, vem para cá. Aí eu peguei o avião, fui para lá na fazenda. Cheguei lá e a taxa de lotação da fazenda estava lá em cima. E o homem feliz da vida. Eu falei, quem que falou para você comprar gado agora? Não, mas estava perdendo passo, não sei o que. Eu falei, estamos estragando. Por quê? Porque a fazenda não estava preparada ainda para aquela alta lotação. E aí, minha filha, aí veio a porrada. Aí toca esvaziar a fazenda outra vez e para arrumar e tal. Aí que ele foi entender que era um processo que a gente tinha que estruturar outras partes da fazenda para poder aguentar. Hoje a fazenda, ela está mais do que dobrou, ela está altamente, uma fazenda altamente sustentável, com entregando um resultado de ganho de peso fantástico, tá? E ele está feliz da vida. Então, as coisas têm que ser feitas com calma, com sabedoria, no momento certo, para que você não escorregue lá na frente, tá? Então, tem que fazer a coisa direitinho, tem que treinar, capacitar mão de obra. Isso é fundamental. Tem pecuarista que me leva na fazenda, ele anda comigo e não me dá a oportunidade de sentar com um funcionário dele na fazenda e ouvir o cara, ouvir as dúvidas do cara, explicar, ensinar, capacitá-lo para que ele possa fazer a coisa certa sem cometer erros. Mão de obra é fundamental receber treinamento. Perfeito. A história que você contou, quer dizer, o malefício ele veio a partir de um benefício muito capim, aí o cara vai lá, não entende nem de gado, aí vem o malefício que ele próprio criou, ele criou esse malefício, por falta de gestão. Gestão de capim. Onde você começa, para a gente encerrar esse podcast, onde começa a gestão de capim? A gente fala muito aqui, aprenda a manejar seu pasto corretamente nas águas e na seca e a sua rentabilidade irá dobrar. Okay? Perfeito. Então, nas águas e na seca. Pecuarista tem que entender que existe período das águas e período da seca. No período das águas, o capim da fazenda produz 70% do volume do ano. E no período da seca vai produzir 30%. Então, intensificação não faz milagre. Tá? Não é milagroso. O que a intensificação faz? Tira você daqui e põe você aqui.
tá? Mas os problemas vão continuar. O 70/30 vai continuar. Então, o que acontece? Quando você aumenta a quantidade de gado na sua fazenda, a responsabilidade sua aumenta também. Hoje é uma coisa que a gente está tendo que tomar muito cuidado. Por quê? Porque tem um monte de gente que está de olho na fazenda do pecuarista. E aí pega regiões que sofrem com um período de seca, aí o cara denuncia você, pecuarista. Fala que está improdutivo. Não, fala que tá judiando o animal. Maus tratos. Pior ainda, maus porque tratos. tá faltando comida, tá faltando água pro animal. E aí vem um pessoal do IBAMA lá na sua fazenda e só canetando. Autua você por maus tratos a animais. Tem gente tomando multa por causa disso. Mas é a seca. Não sei. Dane-se, você tinha que ter se prevenido para isso. Se preparado. Aí como que você faz isso? Eu tenho. Se eu aumentei meu rebanho, eu posso fazer uma gestão. Então o que acontece? Eu vou, quando for entrando a época da seca, eu vou vender o gado que já está pronto, tá? E aí você tem que ter um planejamento. Esse gado que está pronto, que já está pronto para ir para o frigorífico, você vende esse gado, e compra, ou vem o nascimento de novos bezerrinhos, você mantém a quantidade de cabeças no gado, na fazenda, só que com uma era mais baixa. E aí o gado consegue atravessar tranquilamente o período de seca. Então, essa gestão de taxa de lotação, o pecuarista tem que aprender. Mas eu não consigo fazer isso, porque eu não consigo desfazer do gado e tal. Tá bom, então vamos preparar uma silagem, uma suplementação. Silagem de capim, silagem de milho, silagem de sorgo, silagem de cana, e vamos fazer feno. Tá? Vamos montar uma estrutura pequena na fazenda para fazer um confinamento ou um semi-confinamento. Então tem um monte de estratégias que você pode adotar. Para quê? Para nutrir aquele rebanho que você tem e atravessar o período de seca numa boa. Fechamos aí o nosso tema, porque a gente falou da questão do uso dos insumos de forma inteligente e colocar mais dinheiro no bolso. Eu entendo por colocar mais dinheiro no bolso a possibilidade de dobrar a rentabilidade ou até mais da fazenda, perfeito? Com certeza, correto. Veja bem, você tem que aprender, faça na sua fazenda um laboratório. Tá? E aí começa devagarinho, começa aos poucos, elevando a tua taxa, aumentando, vai capacitando sua mão de obra, capacitando seus funcionários, e aí você vai conseguindo produzir com sustentabilidade. Esse é o segredo, e através do uso correto dos insumos que nós falamos, é claro que entra muito mais informação aí, mas você me acompanhando, aos pouquinhos, eu vou entregar para você essas informações que são preciosas para você atingir esse objetivo, que é dobrar a sua rentabilidade. Tudo isso através do quê? Do domínio da pastagem na seca e nas águas para dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Wagner, muito obrigada pelo seu conhecimento. Eu que agradeço e eu espero de coração que você tenha entendido, duvide e aplique. Wagner, muito obrigada. Então, gente, lembrando que a gente tem muito mais conteúdo vindo por aí. O Wagner falou muito de divisão de pastagem, mas no nosso próximo podcast a gente vai falar que não basta manejar bem o pasto. Você precisa ter leite e carne de qualidade para dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Até mais, não esqueça de curtir, compartilhar, tá certo? Esse conteúdo. E até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau.